Está no ar, o programa da Prefeitura de Espumoso. Muito bom dia para você escutando a Rádio Planetário 91.5. Começamos agora o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso, edição deste sábado, dia 27 de dezembro, finaleira do ano. Estamos aqui com o secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, Fábio Secom, e também com o Valdocir Vening, ele que é diretor de Agricultura. Beleza, então. Vamos começar com o senhor Fábio. Fábio, o que a gente tem para hoje no programa? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos da rádio que nos acompanham. Primeiro, te parabenizar pela tua primeira entrevista. É um prazer a gente estar aqui compartilhando desse momento junto contigo. Então a gente vai fazer uma retrospectiva. Eu convidei o nosso servidor e responsável agora por mais atribuições dentro da secretaria para a gente fazer um panorama geral de como que foi o ano de 2025 e uma pincelada rápida do que a gente pretende concluir em 2026. Então será um bate-papo aí para a gente apresentar tudo que nós construímos em 2025. Certo, tá. Antes do nosso programa começar, a gente estava conversando aqui, finanças, mapeamento. Nossa, parece muita coisa, não é mesmo? Então, Leonardo, como é a primeira experiência pública, né? E quando você não tem um conhecimento vasto dentro da área que você está iniciando, a primeira coisa é você aprender os processos. E para aprender esses processos, você precisa investir nas pessoas, conhecer muito bem as pessoas. Então eu classifico os primeiros 6 meses da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente foram 6 meses fundamentais para nós montarmos o planejamento de toda a gestão, né, até 2028. E nos 6 primeiros meses a gente trabalhou, eu costumo dizer, com o freio de mão puxado, controlando muito as finanças, haja visto os compromissos que a prefeitura já tinha, né, já tem de curto, médio e longo prazo, para que a gente não tomasse nenhuma decisão equivocada e chegasse no final do ano com as contas estouradas. Então até a metade do ano a gente focou em fazer essa gestão, entender como que os processos funcionam, e nesse período nós focamos também na parte de mapeamento de toda a parte de água do interior, né, de saneamento básico, né, que é uma área muito importante. Inclusive eu aproveito para agradecer, né, os secretários da Agricultura que nos antecederam, que infelizmente a gente acabou perdendo, né, o Tramontini, que foi um grande secretário da Agricultura, e no seu último discurso, na última homenagem que foi realizado na Câmara, ele disse: a minha maior alegria é saber que de manhã, quando as pessoas do interior abrem a torneira e sai água, ali junto sai uma gota de suor dele. Então eu achei algo muito nobre, porque foi um momento, foi uma fase muito importante a questão da manutenção das águas. E como eu conversava com o Vening, nós podemos fazer milhares de projetos, mas se nós falharmos na questão de disponibilidade de água potável para as famílias do interior, nada do que a gente faz vai ter sentido. Então essa é a nossa prioridade número 1. E o Vening, ele pode falar melhor, porque ele e o seu Lauro, que trabalham diretamente nessa diretoria da secretaria, que desde o início, principalmente o Vening, né, o Valdocir Vening, que nos auxiliou aí para montar toda uma estrutura de mapeamento dessa rede de água, dessas caixas de água, e também o que nós precisaríamos projetar de compra para realizar essas manutenções e expansão da rede de água. Bom, mas é desafiador a gestão pública. Hoje nós temos com a secretaria ali organizada, tem muita coisa para ser feita no ano que vem. A gente fez um mapeamento, temos mais de 10 mil metros de rede para ser feito, agora ano de 26,
E é desafiador, porque a gente falta mão de obra, falta material, sempre está faltando alguma coisa. A gente nunca pode concluir 100% de tudo por falta de alguma coisa. Mas a gente vai estar se esforçando para dar o melhor e fazer o melhor. A grande dificuldade da prefeitura hoje é mão de obra, em todos os setores ali. Mas a gente fez um mapeamento grande ali. Então nós temos hoje, para o começo do ano, a gente tem 5, 6 redes d'água para ser feita. Temos em torno de 10 caixas d'água que precisa ser trocada. Então é desafiador. Tudo envolve custo, não se pode fazer nada além do porque a gestão pública é uma coisa que tem que ser feita dentro da legalidade. Não se pode estar fazendo coisa além disso, né? Então é bem desafiador. E complementando o que o Venig falou, nessa questão de águas, nós temos, logo no início, em janeiro, a gente criou um sistema online de solicitação de serviço para a secretaria. Então nós temos mapeado, eu tenho aqui na minha frente aqui o mapa de todas essas solicitações. Então hoje dentro da secretaria nós temos 6 grandes áreas, que é a área de fomento à produção, de fomento à agroindústrias, meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento, saneamento básica e a parte administrativa, né? Nós recebemos 1.353 solicitações, ou seja, quase 1.500 solicitações de serviço no ano de 2025. Sendo que dessas, 40%, ou seja, 500 solicitações, foi em relação à manutenção ou resolver algum problema relacionado a saneamento básico, né, o fornecimento de água. Então é conserto de bomba, é uma bomba que deu problema, um quadro de comando. Uma coisa importante de ressaltar que vários quadros de comando estavam em situações precárias, que a nossa equipe foi lá junto com o eletricista e resolveu essa questão, deixou padronizado, né? Então assim, 1/3 de toda a demanda, ela está em cima do saneamento básico, né? Uma diretoria extremamente importante para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Certo. Aproveitando um acontecimento recente, que teve bastante chuva ultimamente, né? Essa semana, um pouco semana passada também. Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, algum comentário sobre dessas mudanças climáticas? Tá, Leonardo, eu vou, para nós concluir a nossa linha de raciocínio, então, até chegar no final do ano com essas chuvas, eu vou complementar que até a metade do ano, então, nós focamos na parte das águas, nós focamos também na parte financeira, de organizar e montar os processos e fazer o planejamento, e nós também focamos em uma missão que o nosso prefeito, o Dr. Gerson, nos passou, que é fazer Espumoso florescer. Então, até a metade do ano, a gente trabalhou em cima desses 3 pilares. Inclusive, a gente divulgou bastante essa questão das flores, do florescer, enfim. E o florescer significa flor e ser. É cultivar plantas e desenvolver pessoas. Em parceria com a Secretaria da Educação, em parceria com a Escola da Campina Redonda, a gente fez a primeira parte do florescer. E agora, no verão, foi mais desafiador, tem sido mais desafiador, haja visto que no mês de novembro tivemos uma estiagem, e essa estiagem penalizou nossas mudas de flores, então tivemos mais sucesso no inverno do que no verão. Então, inclusive, recebi até uns apelidos carinhosos, né? Tipo, Doutor Florzinha. Ficamos marcados, né, pelas flores, por esse movimento. Então a gente vê assim que a comunidade marcou, né, memorizou esse projeto. Já no segundo semestre, a gente já, sabendo o quanto tinha de financeiro, o quanto nós poderíamos executar, nós optamos por realizar uma atividade que, segundo os relatos dos produtores, foi algo inédito. Os produtores de leite, que Dr. Gerson e o Juliano, o prefeito e o vice, eles sempre ressaltaram a importância desse produtor de leite para o município, para a agricultura aqui de Espumoso.
Então a gente realizou a entrega de mais de 250 cargas de pedra nessas propriedades, para que esses produtores pudessem arrumar a sua estrutura lá, as salas de espera, os corredores onde as vacas passam, né? Para não dar aqueles atoleiros onde a vaca às vezes ficava até atolada, né? Então essa foi uma ação também, em 2 meses, 250 cargas de pedras. E depois a gente iniciou outros projetos. Outro projeto iniciado e está em fase de conclusão foi o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, onde nós realizamos 18 reuniões no interior para ouvir os produtores. Quais são as demandas, quais são os pontos fortes de cada propriedade, quais são os pontos desafiadores, quais são as ameaças. E baseado nesse plano, surgiu a ideia do Festival do Milho Verde. Então, ouvindo os produtores e a demanda, a gente entendeu que nós precisaríamos fortalecer a capacidade de comercialização dos produtos alimentícios, né, produzidos pela agricultura familiar. Então aí foi englobando outros projetos, né? Então aproveito para agradecer a Emanuele Borges da Rosa, que liderou esse projeto, né, do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Agradeço também a Andréia Dalmolin, ela que conhece todo o interior, conhece muito bem o nosso município e que ajudou com ideias, ajudou na execução e organização disso. E toda a equipe que sempre esteve engajada, porque, como eu falei, não adianta a gente estar fazendo um projeto bonito, executando, se está faltando água para alguma família no interior. Então, todos que de alguma forma se engajaram, que desempenharam bem a sua função, onde estão, contribuíram para esse sucesso. Esse evento aconteceu início de dezembro, ainda estávamos num período de estiagem, e dia 7, no domingo, começou a chuva. E aí começou a aumentar, né, Venig? Começou a aumentar. E nessa última semana a gente teve bastante precipitação, muita chuva. E comentávamos antes que foram várias safras frustradas, com seca. O produtor ele não deixou de investir, então o solo está fértil. Agora com umidade, com esse sol, as plantas vão se desenvolver muito bem. E eu sempre costumo dizer que nós precisamos manter a nossa esperança. A esperança abre portas para sonhos. E os sonhos levam à realização, à concretização de resultados. Então, sim, a safra está indo bem. E a gente acredita pelas previsões que tendemos a ter uma safra melhor do que os últimos anos. Isso mesmo. Sempre também relembrar agradecer também o carinho que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem pelos nossos agricultores, agricultura familiar, sempre disposta a ajudar. E o senhor Vening tem algum comentário sobre isso? Assim, ó, desde que o Fábio entrou na secretaria, a preocupação dele é com a organização da cidade, a limpeza e quanto aos produtores, ele tem uma preocupação em aumentar a renda do pequeno produtor e manter esse pessoal. Então isso aí é uma coisa que a gente não vê a dedicação de outras pessoas assim focado nisso, né? A preocupação do Fábio é muito grande que esse povo que está no interior continue no interior e tenha uma renda melhor. O projeto dele desde o começo foi isso, ele está batendo nisso. Porque hoje um secretário de agricultura, pelo salário que ganha, não vale a pena. O cara tem que ser peitudo para trabalhar com o salário que ganha e se esforçar para tentar fazer com que as coisas dê certo para os outros. Porque hoje a gestão pública, tu tem que gostar, porque tu não está trabalhando ali por salário. Tu está trabalhando para fortalecer as outras pessoas, para beneficiar, para facilitar a vida da pessoa. Porque hoje a maioria desse pessoal do interior está abandonando porque não tem renda. E se melhorasse ali com... Vamos pegar 1 hectare de laranja, produz quanto hoje, Fábio? Aí pega 1 hectare de soja, faz essa comparação. Tu tem esses dados, eu não tenho ele completo. 1 hectare de laranja, 40, 50 toneladas, quando bem manejado e estando em pico de produção. Então você consegue...
um ano igual 2025, uma renda aí de 60, 70, 80 mil reais um hectare. Enquanto a soja, se correr tudo bem, você chega a 10, 15 mil reais por hectare, né? Então, é uma alternativa, né, Vene? E quanto tem muitos outros coisas que pode ser agregado, como um galinheiro, uma criação de galinha né? Tem muitas coisas que de repente dentro de uma área pequena tu vai conseguir ter uma renda, né, familiar ali, pode envolver a família, deixar o filho continuar na agricultura ali, que muitas vezes ele vem para a cidade ganhar um salário mínimo, ele estando lá ele vai de repente ter uma vida estável, né, financeiramente. Então o Fábio ele tem um projeto assim que ele quer manter e quer que o jovem continue na agricultura, né, e aumentar a renda desse povo mais humilde, né, dar mais condições. Uma coisa que ficou para trás ali que eu queria comentar, quando eu entrei na prefeitura 1 ano e pouco, não sei bem certo, eu peguei mais de 10 ou 15 caixas d'água que estavam sem tampa há não sei quanto tempo. Não era meu trabalho, eu coloquei tampa nessas caixas, né? Então o pessoal tava tomando água. Ali mês de janeiro a gente fez uma troca de caixa. Tinha até urubu morto dentro de uma caixa d'água. Então é desafiadora a situação, assim. E a gente está tentando fazer com que todo mundo tenha água potável, tenha uma água boa. Agora, no último dia aí, foi terça ou quarta-feira, eu encontrei aqui no interior do município uma família que não tem água potável ainda, está tomando água de uma cacimba. E daí, junto com o secretário e o secretário Desenvolvimento social. O Thiago, a gente pegou uma água mineral e levou para esse povo lá, para eles não passar o Natal. Uma água que não tem condições. Então a gente é desafiador, né? Tu encontrar em 2025 pessoas que ainda não têm água, né? Isso então a gente, mesmo fazendo as coisas, a gente não consegue fazer 100%, né, Fábio? A gente vai fazendo, mas sempre vai encontrar alguma brecha, alguma coisa que ficou para trás, né? Que a gente não conseguiu, né? Durante o ano a gente não sabia que esse pessoal tava com dificuldade ali e coisa, né? E de repente fomos acionados que tinha um pessoal sem água, né? Daí eu fui verificar e encontrei lá de fato, e daí o secretário me autorizou levar uma água mineral para eles não passar o Natal sem água. A gente fez isso, né? Então a gestão pública hoje não é uma coisa para ganhar salário. Quem vir para a prefeitura para ganhar salário, não adianta querer vir, porque lá é desafiador. É para ajudar o outro e fazer as coisas andar, né? Fazer o certo. Agora, se tu não quiser trabalhar pelo certo ali, tu não vai conseguir trabalhar. Realmente. É muito bom que a nossa secretaria municipal esteja repleta de pessoas como vocês, que sempre estão pensando no povo, nos munícipes, as famílias em geral. Sempre um orgulho estar aqui. Agora eu queria saber, agora que está chegando 2026, o último dia do ano é na quarta-feira, dia 31, eu gostaria de saber, vocês têm algum pedido, um voto para o nosso município, para um próspero 2026? Complementando também o que o Venig falou, nós temos agora praticamente 90% mapeado dessas famílias, né, que faltam algumas melhorias em questão de água. Precisamos reforçar também que a gente foi atrás de muitas coisas novas para o nosso município, muitos projetos inovadores que no primeiro momento a população ou as pessoas do nosso convívio ficaram com o pé atrás, porque, como eu falei, sonhar é o principal passo para que a gente consiga realizar grandes feitos. Então, desde o início do ano, em paralelo com o que eu falei, né, o mapeamento das finanças, a questão das flores, a questão de conhecer bem a estrutura das águas do interior, nós também fizemos várias visitas a Porto Alegre, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Rural, liderada hoje pelo secretário Wilson Kovács, onde nós apresentamos os nossos projetos
e em março ainda eu fiz uma apresentação para ele. É difícil a gente conseguir um tempo para apresentar para esses secretários, porque são 497 municípios acessando esses secretários. E eu tive esse privilégio de conseguir apresentar e eu mostrei aonde está Espumoso, em que Cored, né, em qual Conselho Regional de Desenvolvimento nós fizemos parte e qual é o nosso plano de curto prazo para os próximos 4 anos. E lá eu deixei bem claro que nós vamos nos transformar em uma referência de agricultura dentro do nosso Cored. Ele gostou muito do que nós mostramos para ele essa foi a primeira visita. Na segunda visita, então, a gente já foi com um plano de ação e o que nós precisaríamos da secretaria para que a gente comece a se destacar e melhorar as condições dos nossos agricultores. E foi aí então que nós conquistamos, junto com a Fabiana Dolce, que foi a vereadora Fabiana Dolce, quem nos abriu essas portas, junto ao secretário. Conseguimos a estrutura para realizar o Festival do Milho Verde, conseguimos também uma emenda parlamentar, uma importância de R$400 mil, o qual vai ter resultado agora em 2026, com a aquisição de máquinas e um veículo um veículo novo para a secretaria, para que a gente possa estar mais próximo aos agricultores. Além disso, através dessa mesma secretaria e do pré-candidato a deputado estadual Sandro do Covatti, a gente trabalhou e mostrou a importância, a necessidade da nossa Emater aqui do Espumoso, do município, ter um veículo novo para realizar mais visitas, para executar o programa Operação Terra Forte, que é um programa que vai atender 48 famílias aqui no nosso município e que a Emater precisa de estrutura. A Emater é um pilar muito importante para a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Agricultura, porque realiza a parte de extensão, conhece a agricultura melhor do que ninguém, tem muita informação. Então a gente mostrou isso para o secretário e dentro do nosso Cored, que são, se eu não me engano, 17 municípios, Espumoso foi o único a ser contemplado com esse veículo novo para a Emater. Então, sim, a gente está alcançando resultados, não só dentro da secretaria, mas criando esse ecossistema de influência para que outras instituições que estejam aqui dentro estejam também recebendo benefícios disso. E eu gosto de reforçar que lá em 92, quando o Dr. Gerson assumiu, ele que criou a Secretaria de Agricultura, e o primeiro secretário de Agricultura foi o Renato Koenig, um engenheiro agrônomo, o qual iniciou, estruturou, depois veio o segundo engenheiro agrônomo, o Leoberto Comim, o qual deu sequência, depois eu não vou lembrar todos os outros secretários, mas o que tem de diferença daquela época para hoje? É que hoje praticamente 95% das famílias têm água, e hoje a Secretaria da Agricultura, que cuida só de águas, ela é insuficiente, porque hoje a demanda que os produtores têm são muito maiores. Então o básico está garantido, então nós precisamos ir além. E para ir além precisa desses projetos novos, inovadores, desafiadores, e precisamos, e aí eu comento sobre os votos, nós precisamos que a população esteja junto com nós, acreditando no nosso sonho. Em alguns momentos eu fui chamado de louco, e precisa ter um pouco de loucura para a gente fazer coisas diferentes, sair do comum e fazer coisas que vão gerar melhores resultados. Mesmo que por algum período você fique sozinho, porque muitas pessoas não vão conseguir entender o que você está projetando. Mas o que eu desejo para a população é que continue com esperança, esses são os votos, né, continue com esperança, com muita fé e acreditando no nosso trabalho. Como disse o Venig, temos muito claro que nós vamos melhorar a vida dos produtores rurais, temos vários projetos a ser implementados, começamos pela maior fatia de produtores, que é da agricultura familiar,
E a agricultura familiar são todos aqueles produtores que têm CAF ou DAP, que é o Cadastro de Agricultura Familiar. E isso representa 80% dos produtores. Então a agricultura familiar não é só aquele produtor que produz hortifruti ou tem agroindústria. Não, são todos aqueles produtores que têm o Cadastro de Agricultura Familiar, que é o conhecido a CAF, né? Depois nós vamos 2027, 2025 nós iniciamos esse projeto de fortalecimento da agricultura familiar. 2026 nós vamos concretizar isso e 2027 nós vamos começar a atender de uma forma diferenciada aquele produtor mais estruturado, que seriam os não é agricultura familiar e também não é um grande produtor. Ele é um produtor de tamanho intermediário. E lá em 2028 nós chegaremos aos grandes produtores. Talvez até em 2027 a gente já consiga alcançar, atingir esses produtores. Porque o produtor maior, ele já tem uma certa estrutura. Ele depende menos da estrutura do município. Por outro lado, ele depende muito de uma das coisas mais importantes do interior, que é as estradas. Depende muito. Então, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente cuida dessa estrutura da porteira para dentro. Mas da porteira para fora tem uma importância muito grande, que é uma outra secretaria que cuida. E com certeza a gente vai estar buscando aí trabalhar cada vez mais em parceria para favorecer todos os produtores do nosso município. Então a população, principalmente os produtores, acredita em nós, que nós vamos fazer diferente, estamos fazendo diferente, e nós vamos estruturar uma secretaria que com certeza será um exemplo de organização, de disciplina e de entrega de resultados, com muita seriedade. Isso, perfeito, Fábio. Agora que a gente já está finalizando, alguma coisa a mais a comentar, Vadocir? Quero agradecer todos os colegas lá da secretaria, principalmente o seu Lauro, por trabalhou uns 10 meses lá com nós, né? Agora está em tratamento aí, se recuperando. E dizer que a cobrança é grande quando se é de gestão pública, né? Se falando de estrada, hoje são 2.700 quilômetros de estrada de chão no município, tem 3 patrolas para atender isso. Isso aí, se eles começarem numa ponta, num ano eles não dão a volta, porque uma patrola anda a 6, 7 km por hora. Então é difícil de atender. Então que o pessoal tenha compreensão e que o pessoal da administração está indo atrás de trocar esse maquinário. Já veio uma máquina nova agora essa semana para a Secretaria de Obras aí. E a solução seria trocar, mas só que isso não é uma coisa que se faça, né? Só ir lá e trocar, né? Depende de verba parlamentar, depende de recurso próprio, é uma coisa bem difícil. E eu queria agradecer esse ano e pouco que estou aí, agradecer o pessoal que trabalhei ali e dizer para o povo aí que a situação ali, o que a gente está tentando fazer é o melhor que a gente consegue e vai melhorar, nós vamos melhorar, porque ali a ideia do Fábio é boa e de que é fazer a coisa andar e organizar, né? E nós estamos... Isso mesmo. Muito obrigado, então. Agradecemos a presença do secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Fábio Secom, e também o diretor de Agricultura, Vadocir Wenigen. Estamos encerrando aqui, então, o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso. Nós voltaremos semana que vem, dia 13 de janeiro de 2026, com mais um programa. Até lá! Esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso.